Vamos em frente, porque tratando aqui desse outro lado da moeda, que é um lado que envolve o bolsonarismo também, o lado da impunidade dos crimes de colarinho branco, é bom registrar, e é muito bom, na verdade, registrar, que a maioria da população brasileira não caiu no conto de fadas, de que os políticos e empresários foram perseguidos por investigadores, etc. Eles entendem que houve crimes. Então, 74% dos brasileiros acham que o STF incentiva a corrupção ao anular decisões da Lava Jato envolvendo empresas, segundo pesquisa da Quest. Está aí o gráfico da Quest, outros 14% acham que não e 12% não responderam ou não souberam opinar. Para 50%, a operação anticorrupção fez mais bem do que mal. E outros 28% afirmam pensar o contrário. Provavelmente é uma turma mais lulista aí, desses 28%. Só que 50% dizem que a operação fez mais bem do que mal. E para 7%, a Lava Jato não fez nem bem nem mal. Além disso, 15% não responderam ou souberam opinar. E ainda, segundo a pesquisa, 42% dos entrevistados acreditam que a Lava Jato acabou por pressão política, enquanto 25% acham que isso ocorreu em razão de exageros dos investigadores. Então, se vê que a maioria continua acreditando que a impunidade se deveu aí em razão das atitudes dos políticos. E outros 8% disseram que em 2021 a corrupção no governo tinha acabado e já não havia mais nada para investigar. Essa é uma parte bolsonarista. Na época o presidente era Bolsonaro e ele alegava isso, né? Que é uma estultice absoluta. Não cabe ao presidente da República decidir se existe ou não corrupção para acabar com uma força-tarefa. Quer dizer, você tem que ter mecanismos independentes de investigação para descobrir a investigação no governo, com ou sem a chancela do presidente. Não cabe a uma pessoa decidir se há ou não há. E se ela for conivente? Porque se trata, né, o líder de um grupo como uma pessoa infalível e se esquece a questão de princípio por trás disso tudo. E se esquece o fato que, a despeito disso tudo, continua existindo, que é o da troca de governo. Então, você acaba com uma força-tarefa anticorrupção sob a alegação de que no seu governo não tem corrupção, como se você fosse, assim, o Estado sou eu, né? E aí você perde a próxima eleição, e aí vem outro governante sem a força-tarefa para investigar. Então, não faz sentido nenhum. E 3% dos entrevistados não escolheram nenhuma das três opções e 22% não souberam dizer ou não responderam. Grebe, o que você destaca? É devastador para quem fica insistindo em fingir que os fatos, né, revelados pela Lava Jato não aconteceram. Não colou, não vai colar. A realidade não vai ser apagada. O STF teve a oportunidade de trabalhar no seu quadradinho, enfim, refinar teses, procedimentos jurídicos que ajudassem o combate à corrupção ser mais, enfim, seguro no Brasil. Enfim, sempre tem coisas para você aperfeiçoar em dispositivo jurídico. Agora, ao invés de trabalhar no plano jurídico, o STF tomou uma decisão de trabalhar 99% do tempo no plano político, não melhorando os instrumentos jurídicos, mas tentando destruir a Lava Jato e aquilo que ela mostrou que existia no Brasil. Então é isso. Na hora em que saiu do seu quadradinho e foi para o campo da política, está apanhando que nem gente grande na política. 74% está aí na tela. Acham que o STF incentiva a corrupção. Porque o STF não é visto mais como um ator puramente jurídico. Ele é visto como um ator político e dos mais interessados. É devastador para uma Suprema Corte isso. Eu espero que os ministros estejam preocupados com o resultado dessa pesquisa. Ao mesmo tempo que espero, temo que não estarão muito.
porque o ambiente lá em Brasília nos últimos tempos anda muito relaxado, né? Estão em festa. Exato, pelo menos nessa área. O petista briga com o bolsonarista e tal, mas no que diz respeito ao acordão para manter todo mundo na ativa, esse aí tá tudo dominado. Todo mundo junto e misturado. Se você é investidor estrangeiro, está pensando em colocar dinheiro no Brasil para esses negócios, assista ao programa de hoje. Você vai ver que para 74% da população, o Supremo Tribunal Federal, que é a cúpula do Poder Judiciário, incentiva a corrupção. E você vai ver o presidente da República perseguindo uma empresa privada, dizendo que vai encher o saco até ela querer fazer as vontades dele. Olha só que país maravilhoso para você investir o seu negócio. Aqui a corrupção e a perseguição estatal, elas andam de mãos dadas. É uma maravilha. E a Quest também pediu a avaliação dos entrevistados sobre investigações que miraram 5 políticos especificamente. No caso de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, 58% avaliam que as apurações foram adequadas. Outros 14% que houve excessos e 27% não souberam dizer responder. Já em relação ao ex-deputado Eduardo Cunha, 56% acreditam que as investigações foram justas. Outros 15% disseram o contrário e 29% não responderam. Aliás, só fazer um comentário, né? Tem muita gente, vocês veem, que não responderam. Certamente quem acompanha esse programa sabe bem melhor do que a média dos brasileiros quem é Sérgio Cabral, quem é Eduardo Cunha. Agora, para o cidadão comum, que não acompanha necessariamente a política, o debate público nesse sentido, essas figuras eventualmente são locais, né? O Eduardo Cunha teve uma projeção mais nacional, como presidente da Câmara, mas mesmo assim não é um líder de massa. Ele era alguém na presidência de uma das 2 casas legislativas na esfera federal. E você saber as minúcias sobre o caso dele também demanda algum tipo de incursão aí na arena política. Eu estou falando isso até em defesa, né? De uma parcela significativa da população que não sabe, que alega, talvez até humildemente, que não sabe falar. O Cabral, por exemplo, ele foi governador aqui do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, certamente vai ter menos gente dizendo que não sabe responder, porque tem mais gente que o conhece. Agora, você imagina aí em estados distantes, seja do Sul, seja do Norte, do Nordeste, as pessoas não têm exatamente a noção dos detalhes sobre o caso do Sérgio Cabral se elas não acompanham muito o debate público. Mesmo assim, entre aqueles que respondem, né, você vê aí 58% do total, né, incluindo esses aí que não sabem responder, mas é um número grande, mais da metade avaliando que as apurações são adequadas. 56% no caso do Eduardo Cunha. Sobre o Lula, 59%. Vou repetir, 59% disseram que as investigações que miraram o petista, o Lula, foram adequadas. Para 29%, olha o eleitorado mais fiel aí, houve excesso. Os que não responderam, não souberam dizer, somam 13%. Então você veja que o Lula foi eleito não porque o povo não sabia, em sua maioria, das falcatruas petistas, mas apesar delas. E certamente o desgaste de Jair Bolsonaro ajudou o Lula a se eleger nesse sentido, de que as pessoas, mesmo sabendo que ele mereceu ser investigado, preferiram votar nele. Estou falando da maioria daqueles que votaram, do que em Jair Bolsonaro. Então, o eleitorado mais independente, naquele momento, acabou preferindo votar de nariz tapado no Lula. E é assim que, em geral, o eleitorado independente vota, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, para retomar um assunto de uma pauta anterior. Vota de nariz tapado, mas acaba votando. Então, os números mostram aí que a maioria entende que o Lula merecia mesmo ser investigado. E no caso do deputado Aécio Neves, do PSDB, 57% responderam que as apurações foram justas, enquanto 15% disseram o contrário. Outros 28% não responderam. Em relação ao ex-presidente Michel Temer, do MDB, 59% afirmaram que as investigações foram justas, que houve excesso somam 18% e que não souberam dizer ou não responderam 22%. Então, assim, está todo mundo mais ou menos aí na mesma média, que varia aí de 56% a 59%.
né? A maioria das pessoas entendendo, portanto, que eles mereciam mesmo serem investigados. E ainda, de acordo com a pesquisa, 43% afirmam que o Lula sempre foi inocente, outros 43% disseram que o petista é culpado e deveria estar preso. Quer dizer, há uma divisão aí sobre a culpa, né? Você vê que há uma imensa maioria acreditando que tinha que ser investigado. Sobre a culpa, você tem aí uma divisão, só que não há uma maioria acreditando na inocência do Lula, ao contrário do que os petistas gostariam que houvesse e que dizem haver, né? Você tem aí igual para igual, 43% afirmando que ele sempre foi inocente, 43% dizendo que ele é culpado e deveria estar preso. 43% acham que o atual presidente da República deveria estar em cana pela sua relação imobiliária com empreiteiros do Petrolão e pelo próprio esquema que aconteceu no seu governo, desviando bilhões de reais dos cofres públicos, com pagamento de propina para obtenção de contrato, com essa perversão da democracia, essa distorção do mercado, essa concorrência desleal. 14% dos entrevistados não souberam dizer ou não responderam. Grebe, o que você destaca? É isso, continua devastador, né? As pessoas não se esqueceram. Quem apostar que as pessoas se esqueceram vai estar cometendo uma grande asneira e está arriscando a se meter num atoleiro, né? Não entre na política brasileira achando que as pessoas não sabem o que aconteceu no país e que as pessoas acham que a Lava Jato foi uma fabricadora de mentiras ou de histórias da carochinha. Não tem nada disso. O que falta é aparecer um nome, um movimento, uma força política capaz de romper essa polarização. Eu realmente acredito que tem uma sede por uma alternativa a esse cenário meio de pesadelo em que a gente vive, né?